E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para o estudo das aplicações de integrais, ainda com áreas voltadas a curvas paramétricas, beleza? Trazendo agora um segundo exemplo na sequência do que a gente está apresentando, ok? Vimos anteriormente o exemplo para o cálculo da área do círculo com parametrização do círculo, vimos até o vetor tangente e a reta tangente também, num determinado ponto que foi dado. Claro, como eu falei, não precisamos calcular a área do círculo utilizando integração. Eu só utilizei para que ilustrássemos a ideia desse tópico que a gente está vendo de aplicações. Porque tem outras áreas, por exemplo, como a de uma elipse, que eu não conheço no ensino básico. E vou conhecer agora. Vou até criar uma fórmula, por assim dizer, com esse exemplo. Tá? Enfim, vamos avançar. Seja a elipse E com centro no ponto H e K, eixos paralelos aos eixos coordenados, então a elipse básica, sem rotação, só com translação, e semi-eixos A e B. Determine as equações paramétricas para essa elipse. Bom, a gente sabe que, por exemplo, essa elipse, ela poderia estar, por exemplo, né? Porque eu não sei quem é o eixo maior, quem é o eixo menor e também não importa. A posição dela em relação ao x ou y vai dar uma elipse de mesma área. Então eu vou supor que o eixo maior dela está paralelo ao eixo x. Então ela teria esse comportamento aqui mais ou menos. Onde aqui seria o centro de coordenadas H e K. E como eu tenho semi-eixos A e B, eu vou dizer que o A, o eixo maior, está no X. Então, aqui seria H menos A e aqui seria H mais A, né? Da mesma forma, eu teria um K menos B e um K mais B. Eixos, aqui são as medidas dos semi-eixos, né? Eixo maior e eixo menor na elipse. Então eu teria um comportamento mais ou menos assim. Feio. Deixa eu botar um pouco mais afastado aqui, na verdade. Pronto, que aí vai ficar mais elíptico, por assim dizer. Pronto, teria esse comportamento, mais ou menos. Pronto. Elipse. Pronto. Então, aqui é o centro da minha elipse, né? E aqui eu tenho os extremos A1, A2, B1, B2, como a gente vê em geometria analítica. Bom, a equação cartesiana dessa elipse será o quê? X menos 1h ao quadrado, né, que é a coordenada do centro, sobre A ao quadrado, mais y menos 1k ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Tá? A equação cartesiana dessa elipse. Aqui é uma elipse genérica, tudo bem? Nesse caso, o eixo maior está paralelo ao eixo x. Dá uma recapitulada nos conhecimentos de geometria analítica para relembrar sobre a elipse, mas eu não preciso saber tanto dela não. Basta isso, já me satisfaz. Bom, essa elipse eu poderia escrevê-la desse jeito, ó. Eu poderia reescrever a minha expressão desse jeito. Observem, eu só estou botando o quadrado comum para as frações, né, no primeiro membro. Se eu chamar x' de x menos h sobre a e y' de y menos k sobre b, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a equação x' ao quadrado mais y' ao quadrado igual a 1. O que é que eu obtive? Uma equação de círculo de centro 1, tá? Com a variável x' e y'. Essa equação de círculo eu sei parametrizar. Qual é a parametrização dessa equação? Isso é que eu estou encontrando as equações paramétricas, que eu já tenho esse conhecimento, só estou relembrando, tá? X' é igual a uma parametrização cosseno de t, y' seno de t, com t pertencente ao intervalo de 0 a 2π, por exemplo. Tá?
é um círculo com centro na origem e raio 1, que eu já estou acostumado. Daí, voltando às minhas variáveis, como x' é x menos h sobre a, eu estou dizendo que x menos h sobre a é igual a cosseno de t. E y menos k sobre b é igual a seno de t. Fazendo as manipulações, eu vou chegar exatamente ao seguinte, que isolando x, passo a multiplicando e passo h somando, vai ficar h mais a cosseno t e yk mais b seno t. Parece com a parametrização do círculo de forma geral, um círculo com qualquer centro, tá? Porém, aqui os valores diferem, porque no círculo é o mesmo raio, né? Aqui eu tenho um eixo maior e um eixo menor. Na verdade, o A e B são medidas do semi-eixo, é metade do eixo maior e do eixo menor. Então, T pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Isso aqui, essas aqui são equações paramétricas para essa elipse qualquer E aqui, ó. Essa elipse E, que tem o formato cartesiano desse jeito, tem o formato paramétrico desse jeito, onde H e K são coordenadas do centro e A e B são tamanhos dos semi-eixos menor e maior, beleza? Respondi o item A, que é algo, na verdade aqui é uma questão bem genérica. Agora eu vou calcular a área limitada pela elipse E. Apaguei o nome área, mas é a área limitada pela elipse E. Eu quero saber qual é essa área. Tá? Vou fazer um procedimento similar a o que eu fiz no círculo. Eu vou apagar essas informações, eu vou deixar a equação paramétrica ali, porque eu vou trabalhar com essa informação paramétrica para encontrar a área. Beleza? Fica aí. Então, pessoal, voltando agora para que possamos calcular a área dessa elipse, da mesma maneira que fizemos com o círculo, claro que com o círculo não precisávamos na prática, porque sabemos a área do círculo, eu fiz já para que nós estivéssemos acostumados com a situação para áreas paramétricas, vamos fazer daquele mesmo jeito aqui para a elipse. Então, vou pensar cartesianamente. Cartesianamente, a área será calculada como dessa elipse? É essa área interna, tá bom? Então, como eu vou calcular essa área? Aqui eu não consigo calcular ela de vez cartesianamente. Porque cartesianamente eu tenho que pensar em uma função, tá, superior, que eu vou chamar de y1, que é um f de x1, por exemplo, mas é a mesma elipse. Só que a elipse cartesiana, vocês lembram que tem um x menos um h ao quadrado mais um y menos um k ao quadrado. Quando eu isolo o y, vai ficar mais ou menos. Então, vai ficar uma parte de uma expressão explícita positiva e outra expressão negativa. Por isso que dá duas funções explícitas, tá? A função superior, que é um f1, que é a positiva, eu vou chamar de y1. Então, seria uma integral que vai do intervalo h menos a até h mais a de um y1 dx menos a integral, né, porque não é uma integral de uma menos a outra, que eu posso fazer tanto junto quanto separado. Posso fazer integral de uma menos a outra dx ou integral de uma menos a integral da outra. Dá no mesmo, propriedades de integrais. Então aqui eu tenho uma segunda função y, é o mesmo y da elipse, tá? Porém, é um y que gera uma parte positiva de imagens, pensando assim, ambas as imagens aqui são positivas, tá? Mas é uma parte superior e uma parte inferior. Está atrelado aquele sinal lá quando eu separo o mais e o menos, mais a raiz, menos a raiz, enfim, tá bom? Mais a raiz mais menos k e mais a raiz mais k. Façam essa separação que vocês vão enxergar as duas expressões explícitas, tá bom? Enfim, a outra expressão, a expressão da parte de baixo, também vai no mesmo intervalo de h menos a h mais a, uma y2 dx, tá? Essa é a expressão usada para calcular a área em coordenadas cartesianas.
Mas como eu falei, quando eu separar, vai gerar raízes que as integrações serão de substituição trigonométrica, muito trabalhosas. Não é legal para a gente fazer isso. Vamos usar o artifício das curvas paramétricas. Bom, o y eu já tenho em função de t. É o mesmo y. Aqui é o das duas, porque é o y que lê as elipses. A diferença é que para alguns valores de t, os y se encontram aqui em cima. Para outros valores de t, os y se encontram aqui embaixo. Tá bom? E aí eu tenho que mudar as variáveis aqui do integrando para t, que são y por essa expressão, e o dx eu trocarei por qual expressão? Basta calcular o diferencial, que é menos a seno t dt, que é a derivada, né, de a, derivada daqui é zero, que é constante, derivada de a cosseno menos a seno t. Além disso, eu tenho que trocar os limites de integração. Na primeira integral e na segunda integral. Na primeira integral, quando x for h menos a e quando x for h mais a. Na segunda integral, quando x for de novo h menos a e quando x for h mais a. Aí eu vou obter valores de t, beleza? Na primeira integral, eu posso fazer isso visualmente ou de forma numérica, por assim dizer, numérica, é que só tem letras. Se eu jogar x menos a na expressão, vai ficar, elimino o h com h, vai ficar cosseno de t igual a menos 1. Qual é o arco que dá cosseno de t igual a menos 1? Só π. Tudo bem? Então vai acontecer π aqui e π nesse caso. Tudo bem? É justamente o momento de finalização da primeira parte da elipse, que é a parte que fica acima, que vai, aqui equivale a π, e aqui vai equivaler ao quê? A zero. Se você jogar h mais a aqui, elimina o h com o h, vai dar cosseno de t igual a 1. Qual é o arco que está nessa primeira volta aqui da curva, nesse primeiro deslocar da curva, que são os pontos t equivalem a tempo. Qual é o meu primeiro tempo que a curva percorre aqui? É no zero. O primeiro momento do intervalo. Tudo bem? E aí, h menos a de novo, continua dando π. Agora eu vou estar pensando no segundo momento da curva. Esse de baixo. Vai de π até onde h mais a de novo. Só que ele está percorrendo agora por esse caminho. E o h mais a agora, que é esse ponto ainda, acontece quando em 2π, que é onde também o cosseno vale 1. Tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado para montar os limites de integração pensando no parâmetro t agora, que equivale a um percurso. Então, no primeiro momento, em t igual a zero, eu estou nesse ponto. Chego aqui, eu estou em π, né? T igual a π, eu estou nesse ponto. T igual a π, percorrendo agora por K. Em T igual a 2π, eu estou de novo nesse ponto. Então, para essa integral, o H mais A vale 2π. Para essa integral, que é o primeiro percurso, o H mais A vale 0. Tá bom? E são os valores quando o cosseno vale 1. Se você jogar H mais A aqui no lugar do x. Beleza? Fiquem atentos a isso. Isso pode causar erro na questão. Tem que ter muita atenção aos limites de integração ao serem substituídos pela nova variável. Se liga. Bom, daí agora que eu tenho tudo em função de t, como é que vai ficar a minha área em função de t? Será a integral. Da primeira vai ser de π até zero. Parece estranho, né? Mas não. Quando é h menos a equivale a π, a gente vê aqui, consegue ver numericamente também. E de π até zero. O meu y é o mesmo. O meu y, quem é na elipse parametrizada? K mais B seno t, vezes o meu dx. Quem é o meu dx? Menos A seno t dt. Tá? Menos a integral de quem? Agora são esses limites de integração. Π
A2π. E a expressão interna é a mesma. Mais B seno t vezes menos A seno t dt. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu não vou ficar calculando as duas porque é a mesma expressão interna no integrando. Então, o que é que eu vou fazer? Resolvendo a indefinida. Eu vou resolver a indefinida e depois eu volto com o resultado. Fica aí que eu vou apagar para resolver a indefinida. Então, pessoal, resolvendo a indefinida, qual indefinida? A integral de k mais b seno t vezes menos a seno de t dt. Isso pode ser reescrito como menos ak seno t menos ab seno ao quadrado de t dt. Isso será igual a, essa é direta, essa não é direta, mas eu posso abri-la. Vou repetir, menos AK seno t, menos AB, 1 menos cosseno de 2t sobre 2 dt. Isso será, outro parêntese aqui, né, que refere-se ao de lá, isso será integral de seno de t menos cosseno. Então, AK cosseno t menos AB t sobre 2 mais AB seno de 2t sobre 4 mais um c com c pertencente a R. Pronto, resolvi a indefinida. As duas, então, definidas, eu serei capaz de estabelecer o resultado. Continuando, então, agora que eu tenho a definida, ou perdão, a primitiva, né, a indefinida, isso será AK cosseno t menos ABT sobre 2 mais AB seno de 2t sobre 4 no intervalo de π a 0 menos integral AK cosseno t menos ABT sobre 2 mais AB seno de 2t sobre 4 no intervalo de π a 2π. Bom, atribuindo 0, cosseno de 0 é 1, então vai dar AK, atribuindo 0, zerou, atribuindo 0, seno de 0, zerou, tá bom? Atribuindo π, cosseno de π menos 1, tá? Então ficou menos, cosseno de π menos 1, mas eu estou voltando, né, menos o valor, os valores do f do π, tá? Do fzão do π. Então, aqui dá menos 1, como está vindo, vai dar mais 1, ou seja, mais AK. Jogando π, vai dar menos πab, como está voltando, mais πab sobre 2. Tá bom? Jogando π, dá 0. Agora, menos, fazer devagarzinho, jogando 2π, cosseno de 2π, 1. Então, AK, jogando 2π, vai ficar o quê? Menos 2πab sobre 2. Jogando 2π, seno de 4π é 0. Jogando agora π, só que voltando, né? Voltando que eu digo, menos o fzão do π. Então, vai dar menos, logo vai dar mais. Mais AK. Beleza. Jogando aqui vai dar menos πab, vai dar então mais πab sobre 2.
e jogando π vai dar zero. Pronto. Então eu vou ter 2AK mais πAB sobre 2. AK, 2AK, menos 2AK. Isso daqui vai ser menos πAB, ou seja, mais πAB, e isso aqui vai ser menos πAB sobre 2. Portanto, o que é que eu tenho? Isso eu simplifico com isso eu simplifico com isso, e chego à conclusão de que a área da elipse que eu procuro vale πAB unidades de área. Então, para encontrar a área de uma elipse de semi-eixos A e B, basta multiplicar os valores dos semi-eixos por π, eles entre si, e multiplicar por π, eu obtenho a área encontrada, tá? Vou parar por aqui, tá bom? Fazendo também só mais um exemplo. Na próxima aula a gente vem com mais exemplos para áreas com curvas parametrizadas. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até!